Vale também, não é isso, Sabino? Quem que analisou pro Sabino? Eu acho que foi o Patrick, que falou que ele estava bem vendido em Cosan. Se a memória não me trai. Mas a gente falou sobre esses dois ativos com o nosso telespectador. Agora, o olhar para o mercado nos Estados Unidos. Marcelo Cabral, gestor de investimento, sócio fundador da Stratton Capital. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo espaço na agenda. É uma alegria te receber pela primeira vez aqui no Almoço de Negócios. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês. A galera da MRT News já está acostumada com você, viu, Marcelo? Eu mesmo te vejo sempre com o Leonardo Levati no Revista do Mercado. Você tem participado com bastante recorrência do programa Revista do Mercado, não é? É sempre um prazer, é sempre uma satisfação conversar com vocês. E agora, aqui no Almoço de Negócios, a gente tem um público diferente, tem uma galera que se conecta desde as 7 horas da manhã e segue com a gente por 12 horas de transmissão, por 12 horas de trabalho, mas também tem um público rotativo. Então você está falando com uma audiência também, eu quero acreditar, uma parte nova que vai conhecer o seu trabalho a partir de agora, um trabalho que é muito voltado para os Estados Unidos. Como pano de fundo na nossa conversa, Marcelo, nós separamos aqui um relatório do JP Morgan. Já está na minha tela. A matéria foi publicada no portal investing.com. É um relatório em inglês e aqui tem o texto em português com tradução de inteligência artificial, tá bom? Por que o JP Morgan vê mais potencial de alta para as ações no segundo semestre? Então vamos aqui entender o olhar do JP Morgan. A partir desse olhar, a gente vai estabelecer a nossa conversa. O JP Morgan mantém uma visão otimista para as ações no segundo semestre do ano, refutando uma série de preocupações que incluem geopolítica, temores inflacionários, risco de concentração, direção do fluxo econômico e a venda de títulos no mercado de renda fixa. Os estrategistas do banco, no relatório, disseram o seguinte: acreditamos que os índices de ações devem atingir novas máximas históricas no segundo semestre e esperamos uma valorização adicional. Eu vou seguir ao texto, mas antes eu já queria te ouvir aqui logo com essa premissa, Marcelo. Se você também olhando para o segundo semestre do ano, semestre que nós estamos vivendo agora, também tem esse olhar tão construtivo para o mercado americano, a despeito das questões geopolíticas, dos temores inflacionários, do risco de concentração, do ciclo econômico e da possível venda de títulos do mercado de renda fixa. São todos potenciais problemas que o JP Morgan entende que não vai afetar um desempenho histórico de indicadores do mercado americano. Qual que é a sua visão sobre isso? É interessante essa análise do JP Morgan, porque ela é uma análise que está em linha com a maioria das grandes casas de Wall Street. O Morgan Stanley também está muito positivo, a Goldman Sachs também está muito positiva, e a gente sabe que é muito perigoso você estar junto com o consenso do mercado, mas eu também estou positivo com relação ao mercado americano. Por quê? Uma razão muito simples: o crescimento do resultado das empresas tem sido muito forte. E não apenas o crescimento histórico. Se nós olharmos os resultados do primeiro e do segundo trimestre desse ano, eles foram excepcionais. Principalmente o segundo trimestre mostrou um crescimento de resultados muito fortes. O que eu estou chamando de resultados? O lucro das empresas. Né? Então, o lucro das empresas cresceu no segundo trimestre mais de 30% com relação ao mesmo período do ano passado. Então, as empresas estão extremamente saudáveis. Nós estamos vendo aumento de receita, expansão de margem. O nível de endividamento das empresas americanas é muito baixo, historicamente baixo. Então, a gente observa uma saúde financeira muito boa na maioria das empresas. E o mercado está respondendo a isso, né? O mercado americano hoje está trabalhando dentro do nível de valuation, né, de PL, em torno de 21 vezes, 22 vezes lucro projetado. E se nós formos analisar o conjunto das projeções, das expectativas de crescimento daqui para frente,
nós vamos observar que os analistas estão projetando aumento de lucros de 23%, 25%, entre 23% e 25% no agregado. Então, se os múltiplos de valuation ficarem parados, ficarem iguais, o mercado sobe 23% junto com os lucros, né? A menos que haja uma contração de múltiplo, que isso sempre pode acontecer. Mas eu acho que é basicamente isso, o que está sustentando o otimismo do JP Morgan, como você citou esse relatório agora, e também das outras grandes casas de Wall Street, é isso, é a força do crescimento de lucros, que é uma coisa que a gente só encontra hoje no mundo, no mercado americano. A Europa não apresenta o mesmo tipo de vitalidade, a China muito menos, os fundamentos econômicos na China são muito negativos, o resto da Ásia também não. Então, entre os mercados desenvolvidos, os Estados Unidos é o que se destaca, e esse movimento de alta está, na minha leitura, calcado em fundamentos. Deixa eu aproveitar para trazer mais um trecho da matéria que nós preparamos a respeito desse relatório do JP Morgan. Vou voltar, portanto, a compartilhar o site do investing.com. Eu não vou ler exatamente todos os parágrafos para a gente ganhar uma certa velocidade, mas os parágrafos que eu entendi que são os principais para a nossa conversa. Seguindo o texto, o JP Morgan vem defendendo uma rotação e ampliação da participação no mercado ao longo dos últimos 2 meses, tendência que, na avaliação dos especialistas do JP, deve continuar. O Banco de Wall Street sinalizou recentemente uma recuperação nas operações de momentum e, em particular, nos semicondutores, embora não espere que o setor de tecnologia seja o grande destaque do segundo semestre, ao contrário do que aconteceu no verão do hemisfério norte no ano passado. Tem um outro trecho que eu quero dividir aqui com você que fala justamente sobre essa temporada de balanço que o nosso convidado Marcelo Cabral já destacou. Os estrategistas do JP afirmaram que a expectativa de que a temporada de balanços do segundo trimestre seria tranquilizadora para as ações se confirmou, com os Estados Unidos e a Europa registrando taxas de crescimento do LPA, lucro por ação, acima de 20% na comparação anual. Eles também revisitaram uma recomendação feita 2 meses atrás para uma consolidação no beta e uma recuperação nas ações de baixa volatilidade, enquadrando essa rotação defensiva, incluindo ganhos em saúde e em bens de consumo básico, como provavelmente apenas tática, com duração esperada de algumas semanas, sem se estender no segundo semestre. A equipe afirmou que mantém essa visão e recentemente defendeu a retomada da alta do beta, observando que os grupos de baixa volatilidade voltaram a cair. Então, para te devolver a palavra, Marcelo Cabral, você também falou sobre a questão do endividamento das empresas, dessas empresas alavancadas. E se eu entendi bem o seu racional, nós estamos falando de empresas que, em geral, estão com um nível saudável de alavancagem. Do ponto de vista financeiro, estão bem. As manchetes que a gente acompanha aqui no Brasil fala muito sobre empresas de tecnologia que estão se alavancando para continuar investindo em inteligência artificial. Então, queria que você fizesse um paralelo a respeito disso, das manchetes que nós consumimos, falando desse nível de alavancagem de empresas relacionadas ao setor de tecnologia, com o seu comentário inicial de que as empresas estão saudáveis do ponto de vista financeiro nos Estados Unidos. Você está falando de outros setores ou também do setor de tecnologia? É interessante isso, você está tocando num ponto muito importante, que é justamente essa preocupação com o ciclo de investimento em inteligência artificial. E aqui eu acho que tem duas vertentes interessantes. Primeiro, as empresas estão investindo de uma forma exagerada, porque o que nós estamos vivenciando agora é uma verdadeira revolução na economia, né? Muitos analistas e economistas se referem a esse momento como a terceira revolução industrial, né? Tivemos a primeira revolução industrial, a revolução original lá no século XVIII, a segunda foi a revolução da internet e agora estaríamos vivendo a terceira revolução industrial, o terceiro ciclo de transformação na economia.
Então, muitos analistas ficam preocupados que esses investimentos possam estar sendo excessivos. Na nossa leitura, não são. Na nossa leitura, nós estamos apenas no começo desse ciclo, porque a adoção de inteligência artificial ela ainda está restrita às maiores empresas. Quando, em termos percentuais, o número de empresas ao redor do mundo que está utilizando inteligência artificial nas suas operações de dia a dia é ainda bastante pequeno, então essa adoção tende a aumentar. E os resultados que as empresas que estão adotando ferramentas de inteligência artificial estão obtendo com essas ferramentas é positivo. Esse é um ponto que o mercado olha com muita atenção aqui nos Estados Unidos, no mundo todo, para saber o retorno sobre esses investimentos. E os relatórios, as análises, as pesquisas confirmam que esses investimentos estão dando os retornos esperados. Então, nós estamos no começo desse ciclo. Agora, a preocupação é, vai haver espaço para todas as empresas que estão investindo? Provavelmente não. Então, se a gente olhar no agregado das empresas, as 5 maiores empresas de inteligência artificial que estão oferecendo essas soluções, que são Microsoft, Meta, Google, Amazon, poderíamos colocar aí também a Apple como uma empresa que está participando desse setor de uma forma ativa, elas estão planejando investir 600 a 700 bilhões de dólares só esse ano. Então, são valores muito altos. E aí, a alavancagem dessas empresas aumenta, não há dúvida. Mas a diferença que existe entre quem está otimista e quem está pessimista é o seguinte: se você olha o aumento do endividamento, ele é muito importante. Mas a base é muito baixa, a base inicial. Essas empresas têm praticamente dívida negativa, algumas delas. Elas não têm dívida. Então, se você olhar a saúde financeira das empresas, das grandes empresas de tecnologia, ela é muito sólida. E eu acredito que nós estamos muito longe de termos um problema de alavancagem excessiva. Evidentemente, nem todas as empresas vão ser vencedoras, vamos ter algumas empresas que vão ser bem-sucedidas e outras não, então é muito importante ser bem seletivo. Mas no agregado, eu acho que o setor de inteligência artificial e de tecnologia, ele continua muito saudável, com perspectivas muito boas. E lembrando que no setor de tecnologia, nas grandes empresas, nós tivemos um crescimento de quase 50% dos lucros no segundo trimestre agora. Então, eu acho que existe um pouco de negativismo excessivo, talvez, nas manchetes que chegam no Brasil com relação a isso. Muito obrigado, Marcelo. A gente vai continuar falando a respeito de Estados Unidos para contemplar 2 telespectadores que enviaram para cá suas perguntas. Também separamos uma reportagem sobre Palantir, que é uma empresa que atua no setor de defesa dos Estados Unidos, mas a especialidade da companhia é uma empresa de tecnologia que atua no segmento de defesa. Então a gente quer falar sobre Palantir, mas primeiro os nossos telespectadores com mais prioridade. Só que a gente antes, Sandrinha, precisa falar sobre esse dólar, porque o dólar está renovando máxima intradiária, comparação moeda americana com a divisa brasileira. Nós temos WDOU26, o contrato do mini dólar, buscando novo patamar de máxima intradiária. A máxima do dia está acima de 5,14, Sandrinha. R$ 5,143 é a nova máxima do dia para o WDOU26, que avança agora 0,60%. Falando do índice, o WNQ26 recua 0,21% aos 172.315 pontos. Vini. Obrigado, Sandra. Na ponta compradora, saldo do WDOU26, nós temos os clientes que operam pelas corretoras UBS, Tullet e Morgan. Então, na ponta compradora, são essas corretoras que estão dominando as negociações do contrato do mini dólar na Bolsa Brasileira, com especial destaque para o UBS, que já comprou quase 24 mil contratos do WDOU26 nessa segundona. Agora, nos últimos momentos, nos últimos minutos, estou selecionando aqui, cada linha que eu coloco agora, eu seleciono só a movimentação de uma corretora em específico para você observar. Então, primeiro o UBS,
depois Tulet, por fim Morgan Stanley. São as 3 corretoras que no saldo do dia mais compraram contratos do mini dólar. Agora, a Necton me parece que chama a atenção. Olha a pancada da Necton. Você tem uma linha aqui que ela sobe quase em 90 graus. É um negócio assim, é um foguete. Teve uma pancada aqui, ó, por volta de que horas, hein? 2h18. Alguém operando pela Necton, por volta das 2h17, 2h18, entrou socando a mão na ponta compradora. A Necton tinha um saldo positivo hoje de compra, no contrato do mini dólar, em 8 mil contratos. Ela saltou de 2h17 da tarde até 2h22, até 2h24, na verdade, de 2 horas da tarde com 17 minutos até 2h24, então em cerca de 5 minutos, 7 minutinhos, ela saiu de 8 mil para mais de 14 mil contratos na ponta compradora. Então essa espichada que você vê aqui, ó, junto comigo. Então a Necton também ganha um protagonismo no curtíssimo prazo nessa elevação do WDOU 26. Que cota quanto agora, Sandra Lacerda? O WDOU 26, R$ 5,143 e renovou máxima no R$ 5,144, avançando 0,66% agora, Vini. Os comprados seguem, portanto, dominando as negociações no futuro da moeda americana no curtíssimo prazo. Também aqui na sua tela, aqui lateralizado, o WINQ 26, contrato do Ibovespa Futuro Mini Índice. Perguntas da nossa audiência para o nosso convidado, Marcelo Cabral, está participando junto com a gente. Obrigado a você do outro lado, que também ajuda o nosso programa a ficar cada vez melhor. O seu xará, Marcelo, o Marcelo Caetano, é membro do canal Ele Tem Prioridade. Ele te ouviu listando aqui as empresas que têm protagonismo nessa corrida para a inteligência artificial e ele te pergunta qual é a posição da Intel nesse momento, considerando o ciclo de inteligência artificial. É uma empresa que está bem, que está mal posicionada? Qual que é a sua opinião? Quanto você acompanha a tese de Intel, por gentileza? A Intel anunciou agora, recentemente, acho que foi hoje ou durante o final de semana, um IPO, uma operação de IPO, não IPO, um follow-on, né? uma oferta secundária de 18 bilhões de dólares. Eles estão entrando definitivamente na corrida de inteligência artificial e receberam investimento do governo americano. Então a Intel hoje tem o governo americano como sócia. Ela não participou do início, né, do movimento de inteligência artificial, porque o chip da Intel é um chip especializado em processamento linear. E quem dominou os investimentos de inteligência artificial foi a NVIDIA, com chips para processamento paralelo. Mais recentemente, em torno de um ano e meio atrás, o mercado se deu conta que é necessário chips para processamento paralelo, mas também para processamento linear, que é uma coisa mais antiga, não é tão associada com inteligência artificial. E aí a Intel acordou, a ação da Intel acordou. É uma tese interessante. O setor de semicondutores como um todo está subindo bastante esse ano, e o mercado percebeu que mesmo aqueles componentes mais tradicionais de computação, aqueles, digamos, menos, não tão equipamentos de ponta, como, por exemplo, memória, né, passaram a ser muito procuradas dentro do ciclo. Então, a gente está tendo uma certa rotação de temas dentro do setor de inteligência artificial e a Intel participa disso. É uma questão agora de entender exatamente a precificação dessa oferta, como é que isso vai acontecer, mas dentro do setor de inteligência artificial, é uma empresa que agora passou a ser considerada como uma forma de você ter exposição para a inteligência artificial. E isso acabou impulsionando a ação e a gente tem resultados interessantes aí na Intel. Eu acho que vai ser interessante acompanhar esse IPO, porque é mais um movimento importante de IPOs IPOs e ofertas secundárias, né, ofertas de ações, que estão extremamente fortes esse ano. A gente está tendo um ano muito forte no mercado primário nos Estados Unidos.
Obrigado, Marcelo. O André Alessio Berti, a próxima pergunta que eu vou endereçar para você, Marcelo, é do nosso telespectador, do André Alessio Berti, que está se entregando aqui. Falou, Vini, você estava mostrando aí um movimento na Necton, essa puxada que aconteceu na compra do dólar. Fui eu, disse o André aqui, fui eu. O dedo escapou aqui, fui mandar pergunta para a MRT News, acabei comprando mais dólar do que deveria. Ô, André, cuidado aí, garotão. Abraço pra ele. O André Alessio Berti traz a seguinte pergunta pra você, Marcelo, pra gente se despedir também, já tá chegando aqui 2h30. Como? Passa rápido a nossa conversa. Marcelo, se os dados de inflação que estão programados para serem divulgados nessa semana nos Estados Unidos vierem mais fracos do que o mercado espera, você acredita numa nova migração na expectativa para alta de juros por lá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, veio um payroll muito abaixo da expectativa. Quando o payroll veio abaixo da expectativa, se a gente olhar o CME Group, a FedWatch projetava alta nos juros dos Estados Unidos, e a expectativa de alta nos juros nos Estados Unidos pela FedWatch era maior do que a expectativa para a manutenção. Aí veio um dado fraco do mercado de trabalho. Essa perspectiva se inverteu. Agora a manutenção tem uma possibilidade maior de manutenção da taxa Fed Funds do que de elevação nos juros nos Estados Unidos. A pergunta do André eu acho uma boa pergunta, porque ele coloca assim, se os dados de inflação vierem mais fracos do que o esperado, dá para ter uma rotação de novo nessa perspectiva, e aí a alta de juros passa a ser, mais uma vez, o cenário base por lá? Qual que é a sua avaliação a respeito desse tema? Por favor, Marcelo. A probabilidade implícita na curva futura de aumento ou manutenção de juros, que você citou, Vini, da CME, da Bolsa de Chicago, ela tem estado muito nervosa, muito volátil ultimamente. E, pessoalmente, eu acredito que ela está negativa demais. O dado de payroll, o número de empregos, ele decepcionou na semana passada, mas se a gente fizer uma análise mais detalhada, se a gente abrir o capô, como se diz, né, desse número, nós vamos ver que ele não veio assim tão ruim. E o índice de desemprego se manteve mais ou menos estável, muito bem comportado, em torno de 4,2% nos Estados Unidos. Então, eu acho que sem dúvidas, respondendo a pergunta mais diretamente, se os dados vierem mais fracos, as probabilidades de corte ou de aumento ou manutenção, enfim, a curva futura de juros vai responder de uma forma muito rápida, como ela sempre faz. No entanto, eu acho que existe um outro fator importante, que é o fator Kevin Warsh, que é o novo presidente do Fed. Ele está precisando, eu diria, confirmar as credenciais que ele tem no mercado de ser duro com relação à taxa de juros. Nós não temos uma inflação descontrolada nos Estados Unidos. Nós temos um impacto muito negativo que vem através do preço do petróleo. O preço da gasolina nos Estados Unidos continua muito alto, subiu muito desde o início do conflito do Irã, e isso incomoda, mas eu acho que você definir a taxa de juros básica em função de um item tão volátil quanto a gasolina é algo que eu tenho dificuldade de enxergar o Fed fazendo, principalmente agora com o novo presidente, o Kevin Warsh, com planos tão radicais, eu diria, de inclusive mudança de cálculo no índice de inflação. Então eu acredito mais numa estabilidade dos juros agora para a próxima reunião do que um aumento, e é mais ou menos o que as projeções da curva estão mostrando, e sem dúvida, se agora mais no final da semana os números vierem melhores do que o esperado, eu acho que isso vai dar um fôlego extra também para o mercado de ações, e vai acalmar também a parte longa da curva de juros, né, que subiu, ela está acima de 4,5%, o número mágico que o mercado fala é 4,5% no 10 anos, né, no Treasury de 10 anos. A gente está ali em 4,50%, 4,60%, 4,70%, mas eu acho que um número positivo no final dessa semana pode trazer isso para baixo de 4,5% e acalmar também o mercado de renda fixa. Nesse instante,
O 10 Years avança praticamente 5 pontos base, a taxa média anualizada roda em 4,69%. Marcelo, eu quero agradecer muito o espaço na agenda, uma alegria te receber aqui pela primeira vez no Almoço de Negócios. Os microfones do nosso programa estão à disposição para as próximas oportunidades. Espero que você também tenha gostado da experiência. Até a próxima. Muito obrigado, Vini. Um prazer estar com você. Até a próxima. Foi muito legal, senhoras e senhores. Marcelo Cabral, gestor de investimentos, estrategista-chefe, CEO e sócio fundador da Straiton Capital, conversando com você do outro lado da tela. E na sequência, olha